Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual, uma extensão do Centro Espírita Semente Cristã. Que todos possam estar todos acolhidos pelo amor de Jesus, todos possam ser enchidos da alegria de Deus, que possamos estar todos reunidos, sejam encarnados ou desencarnados, nesta noite de hoje, a fim de estudar. Mas antes da leitura da mensagem, nós iremos passar a programação do estudo que irá começar agora, dia 5 de junho. Então, vamos iniciar o nosso estudo com o capítulo 22 da obra Vinha de Luz, Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas. Entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha. O irracional atende ao impulso. O homem selvagem obedece ao instinto. A infância brinca, a juventude idealiza. O espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Então vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, mentalizar a Jesus, nosso Mestre, exemplo de ternura, de amor, de fraternidade para todos nós. Pedimos que seu amor chegue a cada um de nossos irmãos, de nós mesmos que precisam de auxílio, de amparo, de uma palavra amiga, de renovações de esperanças, de renovações de forças enérgicas, que assim possamos seguir os seus caminhos deixados com muito amor, com muito exemplo. Que possamos, nessa noite de hoje, absorver de melhor deste estudo, para que assim possamos aplicar e nos ajudar, para que assim possamos ajudar o outro. Pois se amamos o outro, também precisamos nos amar. Pois é assim que Jesus Cristo nos deixou esta mensagem de muito afeto, de muita paz para todos nós. Que possamos ser exemplo e compartilhar
para todos aqueles que precisam de auxílio e de ajuda. Muito obrigada por estarmos aqui, graças a Deus. Então, nós vamos receber a nossa irmã, a Dora. Seja muito bem-vinda. O estudo é seu. Fique à vontade. Vamos nós. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, pelo nosso canal SESC Cristo Virtual. Esse momento em que nós estudamos o Evangelho. Hoje, nós vamos aqui conversar sobre o capítulo 19, o item 6 a 10, que trata da fé religiosa e da condição da fé inabalável. O Evangelho segundo o Espiritismo é que vai nortear a nossa fala, como nós falamos no capítulo 19, para que a gente possa ter um entendimento um pouco mais do que vem a ser a fé e da importância dela em nossas vidas. Então, o capítulo inicia, o item 6 inicia, com os Espíritos a nos dizer que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, ou seja, em normas, que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm seus artigos de fé, seus dogmas. Então, cada religião estrutura, ordena o seu trabalho, o formato de como será, quais são os pilares. E essas religiões, ela tem os seus dogmas. E o que são esses dogmas, né? Segundo o dicionário, os dogmas são pontos fundamentais ou mais importantes de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Então, é aquele ponto que no qual a religião se estrutura, em que não se admite discutir esse ponto nem questionar. Aquela é a verdade. Da mesma forma que, como nos diz o dicionário, esse dogma, que é um termo de origem grega, significa literalmente o que se pensa é verdade. Então, aquilo é verdade. Você não questiona, você não discute isso, você aceita simplesmente. E aí, para exemplificar bem o que seja um dogma, eu trouxe aqui um da Igreja Católica, não por querer, de maneira nenhuma, colocar nenhum ponto de discussão nessa questão ou de questionamento, mas para ressaltar o que seria um dogma. E nós trouxemos aqui o dogma da infalibilidade papal, né, que é aquele que diz que o Papa é infalível sempre que se pronuncia. Ou seja, ele não erra nunca. O que ele diz, seja lá o que for, mesmo que soe estranho, não se discute, não se questiona. Ele não erra. Se ele falou, é verdadeiro. Mas aí nós temos conosco, na atualidade, o Papa Francisco. E o Papa Francisco deixou claro que a falibilidade papal existe. Que o Papa é um ser humano. E eu trouxe aqui uma frase dele que eu achei interessante, que ele diz: se eu cometo um erro, com um pouco de vergonha, eu peço perdão e sigo em frente. Epa, peraí, o Papa está dizendo que erra se eu cometo um erro? E a infalibilidade papal? Então, esse dogma que a Igreja criou, não é a criação divina, é a própria estrutura da religião que se organiza, que cria, começa a deixar de existir porque alguém que tem uma consciência, que veio com uma consciência maior do que vem a ser realmente esse edifício religioso, começa a ir dissolvendo isso lentamente, com muito cuidado. Então, esse dogma principal aí da Igreja, que fala da infalibilidade papal, o Francisco já disse que o Papa é falível, sim. Ele é o Papa. Se eu cometo um erro, com um pouco de vergonha, eu peço perdão e sigo em frente. Então, ele está dizendo, eu sou humano, eu posso errar, mas eu tenho a humildade de voltar atrás, pedir perdão, para poder seguir em frente. Já na infalibilidade, o que acontece? O orgulho não permite.
não se questiona, não se discute, e a criatura também não admite que errou. Então, nós estamos falando de uma questão que diz respeito às religiões, que cada religião tem seus dogmas, tem seus pontos indiscutíveis, inquestionáveis. E aí alguém pode perguntar: o Espiritismo não tem dogmas? Veja bem, o Espiritismo não admite dogmas. Porque, veja bem, não existe nada no Espiritismo que não possa ser discutido ou questionado. Tudo que for dito, tudo que for lido na codificação, nas obras subsidiárias, nos contemporâneos, seja lá em que for, você pode discutir e questionar. Você não precisa aceitar como verdade. Então, os dogmas que dizem você não discute nem você questiona, no Espiritismo não existe. E Kardec deixou muito claro quando afirmou que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. E se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Só que de Kardec até os dias de hoje, nenhum ponto foi visto como em erro naquilo que os espíritos nos trouxeram com relação à doutrina espírita. Então, sobre esse aspecto que nós estamos conversando, dos dogmas, diz o Evangelho que pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela aceita sem verificação assim o falso como verdadeiro. Eu não questiono, eu não discuto, eu nem sei se aquilo é real, eu aceito. Não, na minha religião, isso é real, eu não quero nem saber se é, se não é. Isso é fé cega. Por quê? Quando é levada ao excesso, produz o fanatismo. Uma pessoa que não se dá o direito de discutir uma ideia, de questionar, de procurar entender, de saber se realmente tem um sentido lógico, real, ela corre esse risco. E nós vemos aí, em todas as religiões, não é só no Espiritismo, não, as pessoas que muitas vezes buscam médiums, que necessariamente não precisam estar vinculados à casa espírita, porque a mediunidade, ela flui em todos os seres. Então, a gente sabe de pessoas que trabalham em casa com a mediunidade, que são muito procuradas, porque existem pessoas que creem cegamente naquilo que aquela pessoa diz. Então, ela não dá um passo, o fanatismo chega a tal ponto que ela não dá um passo sem que primeiro ela ouça daquele médium o que aquele espírito, através dela, vai dizer. Se está certo, se está errado, então não questiona. Uma que nos chama a atenção. E Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele chama a nossa atenção para a fé raciocinada quando ele diz: ao aparecer uma opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, a religião sem dogmas. Não proíbe você de pensar, muito ao contrário. Diz, passe pelo crivo da razão e da lógica. E se nesse crivo que você passar, o seu bom senso reprovar alguma coisa, rejeite. Mesmo que seja verdade, rejeite. Você não está aceitando? Rejeite. Mais vale você rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única farsa, que a gente sabe que são situações que podem levar a agravantes mais sérios na vida da pessoa. Mas a fé, nos diz o Evangelho, ela não se prescreve. Não é algo que a gente receita. Não é como uma receita médica que você vai no consultório, o médico passa uma receita e você vai na farmácia, compra aquela medicação, toma tantas horas e... Não se prescreve de maneira nenhuma. Da mesma forma também não se impõe. Você não pode dizer, você tem que crer, você tem que acreditar, não se impõe a fé de maneira nenhuma. Ela se adquire. É um
trabalho que a própria criatura vai fazendo consigo mesma, na sua vivência, na sua experiência, porque ninguém está impedido de conquistar essa fé em Deus, em si, na vida, em tudo que o cerca, na vivência em que ela se encontra. Agora, o que impede o homem de acreditar, de ter fé? Veja bem, dizem os espíritos que em torno de nós chovem mil e uma forma de exemplos que a gente pode observar. Mas o que acontece? Muitos de nós, por descaso, não olhamos para isso. Existem aquelas pessoas que não querem se relacionar com nada que diga respeito, não é só a religião, não. A vida, que observam fatos que acontecem com as pessoas, reais, que transformam a pessoa e diz, isso é bobagem, isso é coisa de gente louco da cabeça, sei lá, dizem tantas coisas, não querem se envolver. Total descaso. Mas existem também aqueles que têm temor de serem forçados a mudar de hábito. Não quero me envolver com isso, porque eu vou ter que mudar a minha vida. E eu não quero mudar. Eu gosto dela do jeito que está. Eu não quero abrir mão, de maneira nenhuma, daquilo que eu gosto de fazer, das minhas viciações, das minhas paixões. Como se a fé dissesse que você tem que morrer para a vida, de maneira nenhuma. Mas ela requer, claro, uma certa transformação moral. Todas as pessoas que despertam no campo da fé, elas despertam o seu lado espiritual também. E com isso vem uma transformação. Então, aquele que está muito prazeroso com paixões, com viciações, ele diz, não, eu não quero nem entrar nesse campo aí, que eu não quero ficar igual essa pessoa, não quero me transformar, não. É um direito da pessoa, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Mas há aqueles também que, por orgulho, porque querem negar e reconhecer a existência de um ser superior, e que, com isso, teriam de curvar-se diante dele. E é tão interessante essa afirmação dos espíritos, porque esse orgulho não é só no ser vivente, não. Muitos seres desencarnados que se encontram em dor, em sofrimento, em furnas, em situações de total deformidade, que não querem, de maneira nenhuma, por orgulho, reconhecer a existência de um ser maior, para não ter que se curvar diante dele. Então, o que impede o homem é justamente isso. Esses três quesitos aqui, bem citados no Evangelho: descaso, temor de serem forçados a mudar de hábito e orgulho. Então, Emmanuel nos traz uma mensagem bem interessante com relação à fé, que diz que nós não duvidamos da eletricidade, né? A gente sabe que existe aí uns fios condutores que transporta a força lá da usina e que chega até a nossa casa. Hoje, com a modernidade, desculpa, até os fios estão sumindo, né? Agora, na base do controle remoto, um portão que abre sem você precisar ir lá, ninguém forçar, você aperta um controle remoto, abriu, você aperta um controle remoto, acende uma luz. E a gente acha isso possível. Não sei como funciona, mas eu sei que existe. Eu compro, eu pago, eu não quero nem saber, eu quero que funcione. Fala também da fotografia, da filmagem, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Que já se tornou uma coisa corriqueira. Todo mundo hoje tem um celular, fotografa, filma. Não sabe por que aquilo acontece. Existe por trás de tudo aquilo um processo que possibilita, que eu não sei como é, mas eu acredito. Eu compro um celular acreditando que eu vou poder fotografar, que eu vou poder filmar, e eu invisto nesse objeto. Da mesma forma, é com relação à voz e à imagem, como nós estamos transmitindo aqui. O que nós estamos falando aqui, ao vivo, pode estar sendo visto no fim do mundo, seja lá onde fosse alguém acessar esse canal. Em tempo. Talvez com uma ligeira, vamos dizer assim, um ligeiro delay aí, mas com certeza vai ouvir ao vivo, como nós estamos aqui. Nós não sabemos como isso funciona, mas a gente acredita que isso é possível.
A gente acredita que está acontecendo. A gente conversa com milhares de pessoas hoje, numa simples mensagem de um WhatsApp, que a gente não sabe nem como funciona, mas a gente acredita que se fizer daquele jeito, todo mundo para quem eu mandei vai receber. Então, o que acontece? Esses mecanismos, eles possibilitam a manifestação e a gente não sabe como funciona, a não ser os técnicos que operam nesse sentido, né? Mas, e a fé? Ela não tem algo aí de semelhante com isso? Eu não sei como funciona, mas ela existe, ela tem atuação na minha vida. Ela é possível, sim. É mais ou menos como a gente acredita as tecnologias. Só que não precisa que a gente saiba como acontece, qual é o processo. Mas precisa que a gente confie. Que a gente acredite que existe um Pai Criador de tudo e de todas as coisas. E que é Ele, sim, quem nos conduz. É Ele que opera tudo em todos. É Ele que chega naqueles momentos em que a gente não sabe nem de onde veio o socorro, o amparo, a assistência, o auxílio. E, de repente, solucionar a questão. Então, a fé é a crença nesse poder maior, nesse ser maior. E aí Emmanuel diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Tem nada a ver com as nossas questões vulgares. É força que nasce com a própria alma. É certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. E palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Ninguém pode dizer que não tem fé. A gente pode dizer que não crê, mas a essência está em nós. Um dia, nós iremos crer, sim. Então, o Evangelho nos fala daquelas pessoas que já trazem nada essa crença. Aquelas pessoas fervorosas, que têm fé em Deus, que acreditam, está vivenciando uma dificuldade enorme, mas eu tenho fé em Deus que isso vai passar. E faz a sua parte, faz aquilo que é importante, que é necessário fazer. E são pessoas que não precisam de muita coisa para manifestar essa fé, não. Uma centelhazinha basta. Com certeza, essa pessoa, ela já vivenciou experiências no campo da fé, em outras vivências. Ela já passou por momentos em que a crença se fortaleceu nela, se firmou, ela já tem a certeza, então ela crê, não precisa de muita coisa para ela crer, não. Ela crê porque crê realmente. Mas existem aquelas em que não tem muito esforço, não conseguem acreditar, são incrédulas por demais, né? E isso significa que, de certo, que essas pessoas estão iniciando esse contato com a crença. Porque nós sabemos que todos nós vimos de uma trajetória e que alguns estão avançando um passo mais adiante, outros estão mais atrás, mas todos nós vamos chegar lá com certeza. Estão ainda com a educação por fazer no campo da fé. Mas nos diz Emmanuel, nos diz o Evangelho, que a fé necessita de uma base. E que a base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Quer dizer, a base da fé é essa, eu tenho que entender aquilo que eu estou crendo. Porque não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Não adianta você chegar para mim e dizer, Dora, isso funciona dessa e daquela forma, se eu não sei nem do que se trata, eu não acredito nisso, não. Eu preciso compreender, eu preciso entender. Quando eu começo a compreender e entender aquele mecanismo, eu digo, realmente, é verdade tudo aquilo que me disseram, é possível. Então, a fé cega, nos diz o Evangelho, não é mais desse século. Quer dizer, no século passado, a gente era tão ingênuo que qualquer coisa que diziam a gente acreditava, e aquilo era uma verdade para a gente. Mas no século que nós estamos hoje, de maneira nenhuma. Muito ao contrário, o que aconteceu? Esse dogma da fé produziu muitos incrédulos. Porque as pessoas que eram alimentadas numa crença e intelectualmente se desenvolveram, começaram a perceber que não tinha sentido aquilo que acreditavam. E como não tiveram nada em que se apegar, simplesmente se tornaram incrédulos. Um exemplo, nem as crianças acreditam mais no inferno. Não é uma novidade que eu estou dizendo aqui, não. Tenho certeza que vocês entendem isso. Porque a prerrogativa principal
principal no ser humano é justamente o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, essas crianças hoje, ou nós, os seres, tem que ter um criador disso. Quem criou? Aí, se você responde Deus, Deus é bom? Aí você diz sim, Deus é bom. Como é que um ser bom tem uma mente tão perversa para criar um ambiente terrível como esse, de dor, de sofrimento? Porque se a gente for estudar o que é o inferno, segundo algumas religiões, esse ser não é Deus, não, esse ser é o demônio. Uma mente que cria um estado desses para punir seres ignorantes, não pode ser Deus. E aí você já diz, então ele não é bom. Porque se ele é bom, não é possível que ele tenha tido esse pensamento, esse sentimento, que muitos de nós, seres humanos, não temos, não queremos ter. E a gente não é perfeito. E aí a gente se pergunta, sim, e quem é que vai para o inferno? Na crença, quem pecou. E o que é pecado? Aí você começa a fazer uma série de interrogações, o raciocínio vai andando. O que é pecado? É pecado matar um? É, vai para o inferno. E se matar 10? Vai para o inferno. E se matar uma humanidade? Vai para o inferno. Sim, e qual é o método disso? Um que matou um vai queimar do mesmo jeito daquele que matou uma humanidade inteira? Então eu queimo logo a humanidade inteira. Eu estou perdido mesmo. E aí, mediante esses questionamentos, assim, mas onde é que está a justiça nesse sentido? Porque na justiça da terra existe um critério. Você não paga do mesmo jeito por um crime. De acordo com o crime, você tem lá as penalidades. E aí você começa a perceber que tem uma coisa errada nesse ensinamento. E aí, já não se crê mais nisso. Mas se você não tem também no que crer, aí você termina se tornando alguém incrédulo. Não acredito mais em nada. Tudo aquilo que eu acreditava caiu por terra. Então, infelizmente, as religiões, elas próprias nos trouxeram esse caminho. E hoje nós temos, à luz do Consolador, esclarecimentos, ensinamentos que nos possibilitam entender essa realidade da vida, de forma que a gente possa passar por ela sabendo o quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós realizamos. Então, nesse mundo, voltando à questão da fé, nos diz o Evangelho, que nós nos habituamos a julgar que os testemunhos de fé valecem tão só nos momentos de angústia. Quer dizer, quando eu estou num sofrimento superlativo, uma dor muito grande, é que eu manifesto se eu tenho fé ou não. Infelizmente, a gente pensava que era assim. Mas, nesse momento, o que acontece? Todos nós estamos vivenciando momentos angustiantes, de dor, de sofrimento. O planeta está gritando, desesperado com tudo isso. Nós estamos todos mergulhados nessa dor imensa. E o que está acontecendo? Parece que a fé está nascendo em nós. Parece que a fé está começando a despertar em nós. Porque nós não temos mais para onde apelar. Não existe ciência, não existe política, não existe religião, não existe ninguém que resolva essa nossa questão. E aí a gente consegue dizer, meu Deus, só você para resolver essa situação. E aí começa a brotar a fé em nós. Nós começamos a perceber que tem um ser maior cuidando de tudo isso. As coisas não estão acontecendo por acaso. E mesmo quando a dor é imensa, como as perdas, o conforto que nós recebemos é já a fé nascendo em nós. Porque se não fosse isso, a gente morria também, não suportava a dor, não suportava o sofrimento. Mas é essa fé que nos sustenta. É essa fé que faz com que a gente vá além, apesar de tudo. Quem está de fora diz, meu Deus, como é que essa pessoa suporta isso? Se perguntar para ela, ela também não sabe explicar. Mas existe uma força, algo que a sustenta, que depois ela começa
a pensar sobre isso e ver que Deus está com ela, que ela não está sozinha. Então, meus amigos, nesse capítulo, no item 8, Jesus narra a parábola da figueira que secou. E é importante que a gente traga aqui o estudo dela para a gente refletir sobre esses ensinamentos. Diz a parábola: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se achava alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus: ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, essas parábolas que Jesus narrava, essas situações que Jesus criava para os apóstolos, tinham uma finalidade, que é marcar profundamente no imaginário daqueles espíritos essas narrativas que nos trouxeram até os dias de hoje e que hoje também chamam a nossa atenção. Jesus não amaldiçoou aquela figueira por amaldiçoar, não. Ele sabia muito bem que não era tempo de fruto e tudo mais, mas ele precisava de um momento ali passar uma mensagem. E aí o que o Evangelho nos diz? O Evangelho segundo o Espiritismo. Que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus a condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Então vejamos, nesse ensinamento Jesus diz, se você tiver fé, mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda, você diz a esse monte, muda daqui para ali, ele se muda. Nós estamos com montanhas nas mãos, de dor, de sofrimento, de desespero. E se a gente tiver fé, a gente diz que elas se transportam e elas se transportam. Se a gente tiver fé e disser assim, Senhor, está aí meu fardo. E Jesus disse que com ele todo fardo é leve. Está aí o meu fardo, eu estou transportando para ti, me ajuda. A gente vai sentir essa leveza. Com certeza. Mas para isso a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. A gente não pode ser essas árvores, como ele diz aqui, cobertas de folhas e sem frutos. Que parecia que creia. A esmagadora era muito crente. Vê a dor, cadê a mulher? Cadê os frutos? E olha que eu não sei como é que eu vou me posicionar diante da dor. Não sei se eu tenho essa fé. Mas o Evangelho está nos convidando a refletir sobre isso. Então, Emmanuel nos traz uma mensagem, para a gente finalizar aqui, falando que nós, como cristãos modernos, nós estamos na Catedral Forense da Fé, como expositores, né, como estamos aqui agora, em inoperância, sem ação, só discussando para as pessoas que estão nos ouvindo. Estamos apontando deficiências, apresentando sugestões, impondo diretrizes, sem resolver o problema da multidão que os contempla silenciosa. Quer dizer, tem criaturas que estão ali com uma dor, uma dificuldade, um sofrimento tão grande, e que ouvem, vão embora e não tem oportunidade de falar, de abrir o coração, de dizer o que está sentindo, de pedir um socorro. E as religiões estão muito voltadas para isso.
Vai lá, fala, encerrou, pronto, acabou, vai embora, e aquela dor, e aquele sentimento, aquela necessidade que a pessoa levou até ali, que não tem com quem dividir. Então, ele diz que nós, nesse estado, não ajudamos positivamente. Nem nos melhoramos, nem ajudamos as pessoas a se melhorar. E quando terminamos tudo, como ele diz aqui, silenciam e demandam a via pública, conduzindo valiosos conceitos de bolso e alma vazia. Muitas das religiões, terminou aquele culto, estão com o bolso cheio de dinheiro. Mas a alma está vazia. Não tem nada. Formas exteriores, liturgias aparatosas. E aí ele diz, expõe a letra morta, transformando-se em juízes severos, contando consciências salvas, quer dizer, ao invés de estar ali confortando, consolando, esclarecendo, está ali apontando o dedo, dizendo quem está salvo. Nós que estamos aqui nesse reduto estamos salvos, quem está por aí está condenado, não são filhos de Deus, dividindo as criaturas, organizando estatutos de conduta para o próximo em expressivos discursos teológicos, dominados muitas vezes por ódios de grupos que se digladiam. Isso está muito presente nos dias de hoje, principalmente no campo da religião. E ele chama a nossa atenção, a nós espíritas, que nós temos a mensagem da lei incansável na nossa existência. Nós temos, mas muitos de nós estamos repetindo os equívocos dos nossos irmãos de outras crenças. Embora a gente tenha tanta informação, tantos luminosos conceitos de fé. E interessante o que ele nos diz a seguir. Ele diz, quando, porém, todos despirem a túnica da carne e demandarem o Supremo Tribunal, o grande juiz os fitará com a decepção estampada na face. E precípites, os desconcertados crentes passarão às justificativas que se habituaram enquanto no caminho. Nós vamos tentar nos justificar diante de Deus. E aí ele diz que o filho de Roma, direcionando para uma determinada religião, vai dizer que foi ludibriado pela tradição religiosa, vai transferir a sua responsabilidade para os que norteavam. Aquele que estava na reforma vai fazer as suas citações oportunas, mas vai estar presente aquela ausência de anotações de trabalho na ficha de folha de serviço. Agora, mais lamentável deverá ser a situação do discípulo de Allan Kardec. Olha o que nos diz Emmanuel. Que conheceu, por experiência pessoal, a expressão nobre da fé que descortinou. Não terá justificativa, porque sabe que fé é norma de conduta. Nós, espíritas, não temos justificativa. Fé é norma de conduta, nós sabemos disso. Fé é enflorescimento, conduta é fruto. E aí ele diz que de mãos vazias, todos estarão aguardando a resposta no grande tribunal. Aos primeiros, ou seja, os romanos da reforma, o grande magistrado concederá o ensejo de reaprender, retornando à escola da carne pelo caminho do sofrimento. Esses eram ignorantes, eles vão retornar, vão aprender, vão sofrer, mas vão aprender. Aos segundos, o chefe supremo oferecerá a oportunidade nova de serviço na gleba feliz do mundo. Também os da reforma terão. Mas, aos servidores negligentes, conhecedores da sabedoria da lei divina, o patriarca celestial sentenciará. Tenho piedade de vós. Retornareis ao ilhéu da matéria no oceano, não somente para servir, mas também para meditar e aprender. Ali o tempo caminhará convosco, trabalhando em vosso coração a mensagem viva do dever. E aí a gente chega aqui na Terra, a mediunidade sofrida, dolorosa, as dificuldades, o trabalho, e a gente, isso não é vida, e a gente não quer trabalhar, e a gente não quer de maneira nenhuma, mas nós não estamos aqui por acaso. Nosso dever, nós temos por obrigação de nos recompor.
Deus nos permitiu, o juiz nos sentenciou porque nós já tivemos uma oportunidade e o que a gente fez dela? Então, será o resultado do julgamento quando os pregoeiros da palavra e da crença, na grande catedral forense da fé, retornarem à ribalta do mundo para a sublimação dos ideais no carreiro da caridade. Então, meus amigos, Emmanuel nos diz, finalizando, que poucos aprendizes supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Isso é ter fé. É estar no centro espírita, realizando minha tarefa, ir para a igreja, para isso, para aquilo. Nós pensamos que era isso. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária indicaria a presença de um homem justo. Nada mais que isso. Pessoas de bem que estão querendo ter um caminho correto. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao homem bom. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então, não adianta ser bom ritualista e não aliar isso o bom homem, de maneira nenhuma. Porque se não tivermos, não formos essa criatura de Deus na nossa existência, em qualquer situação, de nada vai nos adiantar. Então, pergunta Emmanuel, os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. E aí Jesus, em Mateus, diz que por causa da multiplicação da maldade, o nosso amor, na maioria das pessoas, vai se esfriar. Mas aquele que continuar firme, com fé, até o final, será salvo. E diz claramente que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. E então chegará ao fim, a grande tribulação. Nós estamos caminhando para o fim. Nós já estamos na grande tribulação. O evangelho já começa a ser pregado em todo o mundo. Nós já ouvimos falar em países de a quem recorrer. E aí eu lembrei aqui da fala do Bezerra de Menezes, quando ele diz: aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que um vestibular no sentido de Pessoal, o áudio da Dora deu uma travada. Vamos esperar estabilizar. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Voltou. Onde eu fiquei, Luane? Que vocês me ouviram até onde? Da fala do Bezerra de Menezes. Você começou, aí começou a travar. Bem, então vamos retornar aqui. O doutor Bezerra de Menezes diz que aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade como que um vestibular, no sentido de passar para outro curso, onde poder-se aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros. Então, nós estamos no vestibular. Nós estamos fazendo esse curso para que a gente possa passar de um momento para outro, aprendendo a benevolência e o amor de uns para com os outros. E aí o Miramês nos diz: saudemos o terceiro milênio, período que ficará registrado na história da Terra como princípio de regeneração humana, onde haveremos de sofrer com paciência, sabendo o porquê dos sofrimentos, época que ficará bem marcada nas consciências, por nele terminar o mundo do mal.
Ninguém mais vai avolumar karmas e se esgotá-los pelo amor, pelo saber e pelo trabalho. O que está acontecendo nos dias de hoje? Justamente isso. Nós estamos encerrando esse mundo do mal, nós estamos terminando esse ciclo. Ninguém vai mais avolumar karmas, porque o que a gente está vendo? Quando a gente pensa que pode voltar a fazer tudo que estava fazendo de viciação, de minha coisa, a dor vem e bate. E aí todo mundo se retrai, aí vamos orar, vamos fazer evangelho, vamos pedir a Deus ajuda e tudo mais. Quando as coisas começam a se organizar, voltamos a fazer tudo que é errado novamente, a dor vem novamente, e assim vai ser. Porque ninguém vai mais acumular karma. Nós vamos esgotá-lo, sim, pelo amor, pelo saber, pelo trabalho. E somente a fé raciocinada irá nos consolar e esclarecer mediante as dores que vivemos. Portanto, meus amigos, vamos estudar. A doutrina espírita está aí para nos esclarecer, para nos consolar e para realmente nos dar uma fé viva, uma fé consciente, como deve ser a fé raciocinada. Muito obrigado, muita paz a todos. Gratidão, Dora, pelas suas maravilhosas palavras. Eu reitero o que eu disse. Não, eu esqueci de apresentar, na verdade, que a Dora é a presidente da nossa casa, que ela tem uma experiência de mais de 30 anos, se não me engano, de doutrina, sempre esclarecendo. Trabalhadora da casa, semente cristã. E presidente, trabalhadora, é tudo. E muito obrigada pelas suas maravilhosas palavras que servem de grande aprendizado para quem assiste, seja encarnado ou desencarnado que está aqui, ou irá ver também posteriormente. Queremos agradecer a cada visualização, porque não são apenas números, são vidas e mais vidas que chegam até aqui. Muita luz a todos. E antes que eu esqueça, por favor, Dora, você pode fazer nossa prece final? Sim, vamos sim. Vamos agradecer, né? Ser grato a Deus nesse momento. Pedir as suas bênçãos, o seu amparo, a sua proteção amiga, através do nosso mestre amado Jesus, governador espiritual da nossa casa planetária, que está conosco a todo momento de nossas vidas, as equipes amigas espirituais que nesse momento operam no planeta, amparando e assistindo a todos os irmãos que estão retornando ao mundo espiritual nesse momento de pandemia, amparando as famílias, cuidando nos hospitais, juntamente com as equipes médicas, com os profissionais, tentando minimizar a dor de todos. Agradecer pela doutrina maravilhosa que nos conduz, que nos esclarece, que nos consola, e pedir a Deus que as luzes do seu amor se derramem sobre o nosso planeta, que possamos ser tocados por esse amor, para que possamos despertar, porque se nós queremos nos livrarmos da dor e do sofrimento, está em nossas mãos, depende de nós. Então, que possamos ser tocados com esse amor o mais rapidamente possível, para despertarmos, para sermos luz, e assim a nossa casa planetária poder se reerguer da dor, do sofrimento, e estarmos todos, conforme tanto queremos e desejamos, em estados de felicidade, de harmonia e de paz. Desejando a todos que nos assistem, aqueles que irão nos ver em outros momentos, muita paz, e rogando a Deus bênçãos para todos os nossos irmãos em humanidade. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e encerramos aqui o nosso momento de reflexão sobre o Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, novamente, obrigada, Dora, obrigada a todos. E fiquemos com a nossa programação semanal. Muito boa noite. Boa noite.